Canais de comunicação, o Elton Pimenta Entrevista, programa que durante 20 anos eu transmiti na TV Bandeirantes, SBT e Record, nesses 20 anos, na região de Campinas. Me aposentei, vim para Ribeirão e meus netos que vivem na internet disseram para mim: vô, o senhor tem uma cabeça boa, você tem experiência, volta a fazer o seu programa, faz pelo YouTube, pelas redes sociais, que muita gente vai ver. E agora você pode expandir, além da região de Campinas, Piracicaba, Jundiaí, Circuito das Águas, Bragança Paulista, região Bragantina, você tem toda a região de Ribeirão também. E aí eu fui relutando, mas resolvi voltar à ativa. Na quarentena, eu estou fazendo os programas aqui da minha casa, porque na idade que eu estou não posso correr risco. Estúdio montado e entrevisto as pessoas onde elas estão, em qualquer lugar do país e do mundo. E hoje não é uma coincidência, não foi, eu nem reparei, mas hoje é dia 13. Dia 13, quarta-feira, 13 de maio. E a entrevista de hoje será com um deputado federal 13. Carlos Zaratini, do Partido dos Trabalhadores, é o nosso entrevistado de hoje. Deputado, que honra e que prazer recebê-lo aqui no nosso novo canal. Muito bom, Elton. Eu que estou muito feliz aqui de estar de novo participando do seu programa. Eu fui não sei quantas vezes lá em Campinas, no estúdio, participar com você. E sempre uma alegria muito grande a gente poder conversar e poder também conversar com o público, né? Que tinha muito telefonema naquela época. E agora eu tenho certeza, na hora que você puser um telefone aí, um sistema qualquer, o pessoal vai começar a se comunicar. Parabéns aí, estão à disposição, Elton. Muito obrigado pelo convite. Obrigado ao senhor deputado, sempre muito gentil, nos 20 anos em Campinas, ele como deputado federal, e às vezes o saudoso pai ia lá para me ver, gostava do programa político e tal. A gente vai fazendo um lastro de respeito, né, com os homens públicos. E para mim, o mais interessante, que eu acho que aos poucos eu fui conquistando, é a credibilidade de fazer um programa plural. Eu digo sempre que o meu programa na TV era assim, é igual praia, não tem rico e não tem pobre. Botou uma sunga ou um biquíni, todo mundo entra. E eu não tenho cor partidária, então para mim, da extrema direita à extrema esquerda, são todos representantes de alguma área do Estado e do país. Mas eu quero começar o programa de hoje, tenho falado muito de coronavírus, mas hoje, depois da fita apresentada pelo governo ontem e vista por pessoas que estão envolvidas no processo, ficou uma dúvida muito grande com relação aos próximos passos. O que o senhor está notando, deputado, com as informações que o senhor tem, o que vai acontecer agora? Olha, a gente está vendo aí que o governo realmente é um governo muito confuso, muito atrapalhado, com muita briga interna, disputas enormes, né? E o Bolsonaro, num determinado momento, resolveu afastar um dos pilares do seu governo, que era o ex-juiz Sérgio Moro, ministro da Justiça. E afastou exatamente porque ele queria controlar a Polícia Federal. E o Moro resistiu a isso, tentou manter o controle o quanto pôde. Mais de um ano ele acendeu o Moro para que o Moro trocasse a direção da Polícia Federal e no fim ele acaba provocando a crise e demitindo o Moro. E colocando o Moro aí como traidor, muito bolsonarista aí considera o Moro um traidor. Mas o fato é o seguinte, ao querer manipular a Polícia Federal, colocar alguém lá da sua confiança, ele explicitou nessa tal reunião que o objetivo era exatamente impedir que
que houvessem investigações no Rio de Janeiro contra a sua família. Ou seja, é um verdadeiro absurdo um presidente da República tentar utilizar ou controlar um órgão do Estado em seu próprio benefício. Isso é o que se chama crime de responsabilidade. E como crime de responsabilidade, pode levar ao afastamento do presidente da República, conforme está na nossa Constituição. Então, eu acredito que essa investigação que o Celso de Mello está fazendo, o Celso de Mello é o juiz mais antigo do Supremo, é o chamado decano. É uma pessoa muito séria, que não tem nenhuma polêmica em torno dele, todo mundo considera ele como realmente aquele que mais conhece na área jurídica. Então, o Celso de Mello vai, me parece, querer ir fundo nessa investigação e para ver se de fato foi cometido esse crime. E pelo que apareceu ontem aí nesse vídeo, que ainda não foi liberado, mas muitas pessoas já comentaram, pelo que se comentou, realmente a situação é muito crítica, a situação do Bolsonaro. Agora, deputado, isso tudo vai depender da Procuradoria-Geral da União, da República. O Aras vai ter que definir se vai tocar o processo ou não. E ele está numa situação de saia justa, porque ela acaba de ser empossado pelo presidente Bolsonaro na Procuradoria. O que o senhor acha que o procurador vai fazer? Engaveta o processo ou vai tocar para frente? Olha, se o processo realmente tiver consistência, fica muito difícil para o procurador engavetar. O Augusto Aras é um procurador antigo, certo? Lá da Bahia, é um camarada que não é um bolsonarista, a vida dele não tem nada a ver com o Bolsonaro, ele não depende do Bolsonaro, ele foi escolhido por ser independente dos grupos, porque lá no Ministério Público tem uma briga enorme de vários grupos e ele é um cara meio que independente e acho que por conta disso que o Bolsonaro escolheu ele, mas ele me parece que não vai queimar a carreira dele tentando acobertar caso haja realmente essa denúncia de crime de responsabilidade. Agora, deputado, o senhor falou aí, o que mais se fala é interferência do presidente na Polícia Federal, especialmente na Superintendência do Rio de Janeiro. Fala-se também no Pernambuco, mas essencialmente do Rio. O presidente Lula nunca interferiu no governo, na Polícia Federal, nunca tentou interferir? Olha, o próprio Sérgio Moro, no dia que saiu do governo, que ele deu aquela entrevista, uma entrevista longa, ele mesmo, Sérgio Moro, que foi quem condenou o Lula, né, num processo muito questionável, ele mesmo falou que no governo Lula e de Dilma nunca houve interferência na Polícia Federal. Então não somos nós petistas que estamos falando. Quem falou foi o nosso maior adversário, que é o Sérgio Moro. Aliás, como é que fica o PT nessa história, hein, deputado? Afinal de contas, muita discussão nos processos que o Lula passou, até ser condenado em primeira e em segunda instância, ser preso pelo juiz Sérgio Moro, que hoje estava do outro lado, no governo Bolsonaro, agora está fora. Como é que fica o PT? Acredita nele ou desacredita nele? Olha, o PT não tem nenhum motivo para apoiar Sérgio Moro ou para defendê-lo. Tem uma frase que ficou muito boa aí. O pessoal fala, pô, na briga entre Sérgio Moro e Bolsonaro, eu defendo a briga. Não defendo nenhum dos dois, porque são duas figuras que, para nós do PT, são muito ruins para o Brasil. O Sérgio Moro, ele jogou toda a carreira dele e tentar servir a interesses que, no nosso modo de ver, são contra os interesses do Brasil, condenar o Lula, impedir que a Dilma continuasse e impedir até mesmo que o PT tivesse condições de disputar as eleições de 2018. Pois bem, nós não temos nenhum apreço por ele. Agora, se ele está fazendo essas denúncias que ele está fazendo, se ele está colocando isso para fora, nós queremos mais que ele fale mesmo, né? E se o Bolsonaro briga com ele, é o problema do Bolsonaro.
né? Não temos nenhuma... Não vamos defender a nenhum dos dois. Deputado, vamos fazer o caminho agora. A PGR abre o processo, vem a investigação. Esse processo, imediatamente, ele é mandado pelo Supremo para o Congresso, para que a Câmara e o Senado discutam a possibilidade de um afastamento do presidente. E agora, com a movimentação do grupo do presidente se aproximando do Centrão, ele pode fazer uma maioria ampla para escapar, eventualmente, da possibilidade de um impeachment? Olha, se você lembrar aqui, no caso da JBS, o Procurador-Geral da República, que era o Janot, apresentou a denúncia à Câmara, porque no caso do presidente da República, quem faz o afastamento para o posterior julgamento é a Câmara dos Deputados. E quem faz o julgamento é o Senado Federal, né? Então, resumidamente, é essa mecânica. Então, o procurador, a partir daquilo que foi constatado na investigação conduzida pelo Celso de Mello e feita pela Polícia Federal, vai ou não apresentar essa denúncia, né? E a denúncia tem que ser avaliada pelo presidente da Câmara, em primeiro lugar, que coloca em votação ou não, né, a denúncia, e aí os deputados devem discutir ou não o afastamento. O que o Bolsonaro está tentando fazer é constituir afobadamente uma base de apoio, o tal do Centrão. Então, ele está oferecendo cargos. Ele disse que não ia fazer a velha política. Mas o que ele está fazendo agora? Está distribuindo cargos para o Centrão, para tentar garantir uma base de apoio. O que é o problema? O problema é que aqueles eleitores bolsonaristas condenavam isso. Então, provavelmente, à medida que se compuser o governo com pessoas que estão em vários processos da Lava Jato, né? E essas pessoas vão estar no governo, vão indicar gente para o governo. Como é que fica essa base de apoio do Bolsonaro? Então, e como é que fica esses próprios deputados que a todo momento sofriam críticas do Bolsonaro? Não vai ser uma coisa pacífica, não vai ser fácil constituir essa base de apoio. Eu acho que o Bolsonaro vai ter dificuldade de compor dessa forma que ele está pretendendo. Eu hoje de manhã, deputado, lendo e me informando, alguns ministros estão relutando de colocar pessoas do Centrão nos seus ministérios. E isso aí também é um braço de ferro que vai acontecer. Alguns ministros vão aceitar e outros não. E talvez isso acabe afetando um pouco essa aproximação com os partidos do centro. Então, o ministro da Educação, que você conhece, é esse que xinga todo mundo aí no Twitter, fala palavrão, essa coisa toda, o ministro da Deseducação, ele já falou, eu não vou abrir o Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino, que é um órgão que tem muito dinheiro, né? O Centrão quer pegar esse cargo. O ministro da Infraestrutura, o Tarcísio, falou, não, aqui no DENIT é o órgão que cuida das estradas e das ferrovias. Ele falou, não, aqui não vai voltar essa turma do Centrão, não. Eu botei meu pessoal aqui, não quero trocar. Na saúde, o ministro é esse Teixe, mas embaixo dele só tem militar. Os militares falaram, não vamos botar os caras aqui não, porque aqui também tem muito dinheiro. Não podemos deixar esse dinheiro na mão do Centrão. Então você vê, à medida que vai negociando, chega no ministério, chega no outro, os ministros falam, não, aqui não vai, aqui é meu. Entende? Então, eu acredito que vai ser muito difícil essa composição, não vai ser uma coisa simples. Efetivamente, até agora, só teve uma nomeação que foi para o DENOX, que é o Departamento Nacional de Obras contra a Seca. É um órgão que atende lá o Nordeste, né? E os nordestinos, lá os políticos do Nordeste, têm muita vontade de controlar esse órgão, porque dá para fazer política, furar muito poço, né? Que era aquela coisa que o Inocêncio de Oliveira falava, é o órgão fura-poço. Agora, deputado, com o Centrão, ele fazendo uma maioria, evidente que ele pode escapar de um processo na votação do Senado Federal.
Agora, independente disso, no sistema de hoje, sistema de governo do Brasil, não é difícil fazer um governo sem ter maioria, embora às vezes essa maioria, ao invés de ajudar, acaba atrapalhando? Olha, realmente fazer o governo sem ter uma base parlamentar é muito difícil, né? É muito difícil. É evidente que, à medida que um presidente da República é eleito com um programa, ele tem que tentar passar aqueles projetos que ele apresentou na campanha eleitoral. Para isso, ele tem que fazer uma composição distribuindo os pedaços do governo para os vários partidos, ou ele tem que compor em cada projeto que ele quer aprovar. O fato é que o Bolsonaro não tem que dele mais. Ele rachou o próprio partido, o PSL, que é o partido pelo qual ele concorreu, se elegeu, os filhos dele se elegeram pelo PSL, hoje estão todos rompidos. Então, é muito difícil, mesmo que você não faça a chamada velha política, que é o que ele disse que não ia fazer, é muito difícil compor, aprovar projetos se você não negocia sequer o conteúdo dos projetos. Então ele quer passar do jeito que ele bem tem e tem acumulado derrotas atrás de derrotas. Deixa eu agradecer aqui as pessoas que estão entrando no nosso canal. O doutor Geraldo Cossalter disse assim: Elton, hoje é dia 13, o partido do deputado é 13 e hoje é 13 de maio, dia da libertação dos escravos. É isso aí, doutor. Milena Souza Costa Nunes está lá em Londrina assistindo o programa. Jair Cassiani está em Pedreira, também vendo o programa. Cleusa Momesso, Campinas. Haroldo Cardella, tentei falar com você hoje, doutor, para marcar a entrevista. O vereador Maurício Gasparini, aqui de Ribeirão, também estou tentando falar com seu pai para fazer uma entrevista com o Elson. Irmã Chimada, Avani Almeida, Eduardo, Rogério Broqueto, o pescador, Eduardo Sintra, lá em São Simão, o Vale da Saúde, Mário Miyahara, também de São Simão, Lucila Martinelli, Ribeirão, Matheus Carrer, Ribeirão, Oscar Borges Lucas, ótimo programa, entrevista incrível. Obrigado, Oscar. Glória Nader Nemer, Luiz Solera Castilho, Leone Rodrigo. O pessoal está assistindo, viu, deputado? E tem gente querendo saber do senhor o seguinte: a questão do isolamento. O Supremo, eu não entendi até agora, eu gostaria que o senhor me explicasse. O Supremo determinou que quem decide a questão de isolamento e o comando da saúde são os governos de estado e as prefeituras. O governo do estado está bloqueando a autonomia das prefeituras. Por exemplo, tem cidade com 10 mil habitantes aqui na região de Ribeirão, Taiúva, Taiaçu, que tem menos de 10 mil, que não tem nenhum caso, nenhum suspeita, e não pode abrir o comércio. Quer dizer, se a gente quer recuperar a economia, não pode ser abrir tudo ao bel prazer. Mas eu acho que cada caso é um caso. Ou estou errado, Zaratini? Olha, Elton, nós estamos vivendo um desafio muito grande no Brasil. O primeiro desafio é cuidar de que morra o menor número de pessoas. Para morrer o menor número de pessoas, nós precisamos que a infecção, quer dizer, a infecção do coronavírus, ela se dê mais lentamente, para que os hospitais não entrem em colapso. Quer dizer, as pessoas tenham leitos para irem e depois, se necessário, as UTIs. Bom, o estado de São Paulo é o estado que tem mais infraestrutura de saúde no Brasil. Mas o que está acontecendo? A epidemia, ela se deu principalmente na cidade de São Paulo, está se expandindo para a grande São Paulo e começou a ir para o interior. Então, eu tô aqui nesse momento concordando com o governador de que a gente tem que esperar um pouco mais, porque se essa caminhada da epidemia em direção ao interior acontecer, é o pior possível. O interior tem menos hospitais do que a capital.
e vão se lotar, vão ficar lotados mais rapidamente. Então, a nossa preocupação é o seguinte: lógico, temos que preocupar com a economia, mas temos que preocupar também com o número de pessoas que vão morrer, né? Quanto menos, melhor, porque às vezes não é ninguém da minha família, eu não me importo, mas quando é da minha família, eu me importo sim. Então, eu não posso me preocupar, querer que só a minha família, só pensar no meu lado, eu tenho que pensar no de todo mundo, né? Então, eu acho que a gente tem que ir devagar, né? Acho que o governo do João Dória poderia estar fazendo mais coisas, né? Ele tem prestado pouca assistência social, no meu modo de ver, mas, ao mesmo tempo, nesse aspecto, me parece que ele está cautelosamente correto. Mas não é um pouco difícil de entender, deputado, se comparar São Paulo e a Grande São Paulo com uma cidade como essa que eu citei, ou cidades como essa que eu citei há pouco, não se poderia, onde não tem nada, não tem absolutamente nada, esteja controlado, a abertura parcial, com parcimônia, com os cuidados necessários. Por exemplo, Ribeirão Preto, até ontem, tinha 26% dos leitos ocupados de Covid. Tomara que continue assim. E se abrir totalmente, pode ser que não fique assim. Mas algumas partes do comércio não poderiam, dentro de um rigor absoluto, começar a reativar o processo? O problema é que nós não chegamos ainda no pico, né, Elton? Nós ainda não está claro que o São Paulo, o estado de São Paulo, chegou no pico. Então, o que acontece? Continua aumentando o número de pessoas infectadas, não estabilizou. Toda a experiência mundial prevê que você só adota essas medidas de relaxamento a hora que você estabiliza o número de infectados e o número de mortes, porque aí você chegou mais ou menos num ponto em que começa a diminuir. Mas esse número não está diminuindo, não está nem estabilizando. Então, eu acho abrir agora seria uma aventura e provavelmente levaria a um número, a uma aceleração. Santa Catarina, por exemplo, que abriu, aumentou violentamente o número de infectados e de mortes. Então, eu acho que a gente deve tomar um certo cuidado aí. Tá aí, palavra consciente. Agora, deputado, para encerrar o programa, falar um pouco da política estadual. Algumas pessoas dizem que o PT ficou muito centrado no ex-presidente Lula e acabou não criando grandes lideranças numa substituição. Nós vamos ter agora a eleição, que honestamente é a que eu mais gosto, que é de prefeito e vereadores, são os mais próximos da gente. E o PT vai lançar quem? Qual é a novidade que o PT prepara para uma possível retomada de poder? O Elton, teve uma interrupção aqui na minha internet. Repete, por favor, a pergunta. Quem o PT pretende lançar para a Prefeitura de São Paulo? Se vai lançar ou não um candidato? Olha, nós estamos numa disputa enorme aqui em São Paulo, tem 7 pré-candidatos, inclusive eu sou pré-candidato, e estamos tentando achar uma solução. A nossa ideia era fazer uma prévia. O PT tem 180 mil filiados. A gente queria que os 180 mil pudessem participar. Aí veio a pandemia, eu propus que a prévia fosse feita pela internet, mas infelizmente a direção do PT não concordou, né, e resolveu reduzir essa consulta para 600 dirigentes de diretórios aqui. Então, a situação está complicada, nós estamos numa luta interna aqui, uma disputa interna muito grande, e eu acredito aí que até o fim de semana, o início da semana que vem, vai ter uma definição, mas é uma definição muito antes do prazo, porque, veja só, Elton, a eleição está marcada para outubro. Provavelmente vai ter um adiamento para novembro ou dezembro. Então, era possível o PT esperar um pouco mais para definir a candidatura aqui em São Paulo. Não tem necessidade do PT ser o primeiro partido a escolher o candidato. Logicamente que o prefeito Bruno Covas, todo mundo sabe, é candidato, mas ele está no cargo. Nós não precisaríamos resolver isso agora em maio, certo? Para uma eleição que talvez seja em novembro ou dezembro.
teríamos muito tempo ainda para discutir melhor. Então, nós estamos nessa disputa aqui em São Paulo. Agora, deputado, nesses 7, o nome do Haddad também está incluído? Não, o Haddad, ele não quer ser candidato a prefeito, né? Ele foi candidato a presidente da República e ele acha que, bom, eu estou num outro... Já fui prefeito, não quero voltar a ser. Então, ele se colocou fora desse processo, né? Então, nesse processo aqui está o Suplicy, está o Padilha, que foi candidato a governador, o Gilmar Tato, o Paulo Teixeira, o Nabil Bonduque e eu. Perfeito. Agradecer o Luiz Solera Castilho, Leone Rodrigo me chamando de mestre, só se for educação física, onde eu fui formado. Elza Riu, Hebe Frota, o Mateus diz que é injustificável a manutenção do decreto em todo o estado. Falta planejamento. Obrigado a Érica Caseta também, que está assistindo ao programa. Infelizmente, o tempo está esgotado. Eu sei que o deputado Carlos Zaratini vai para discutir os temas de Brasília remotamente, porque cada um na sua casa ou no seu escritório. E eu agradeço muitíssimo, deputado, a sua presença aqui. Espero que o senhor volte outras vezes e um grande abraço ao senhor. Eu que agradeço, Elton. Olha, parabéns por você ter iniciado esse programa pela internet. Você é um grande jornalista aí, a gente agradece muito esse espaço aí. Estamos à disposição, querendo marcar, a gente participa aí novamente, tá? E eu, quando for em Ribeirão, faço questão de te visitar aí de novo, tá bom? Aí a gente faz um programa aqui no estúdio em Ribeirão, tá legal? Combinado? Tá legal. Um abraço, obrigado. Deputado, obrigado. Um abraço. E a gente vai